Olá, meu irmão, a paz de Jesus, o amor de Maria e o fogo do Espírito Santo a todos vocês. Estamos começando mais um tema proposto para nós, Jesus ressuscitando em nós, sempre algo que nós precisamos. E hoje o Senhor quer ressuscitar em nós a disciplina. O tema proposto para nós nesse 28º dia, ressuscitando a disciplina. Convido você a abrir comigo o Evangelho de São João, capítulo 15, do 1 ao 6. Evangelho de São João, capítulo 15, do versículo 1 ao 6. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não produz frutos, ele corta. E todo o que produz fruto, ele poda, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis puros por causa da palavra que fiz vos ouvir. Permanecei em mim, como eu em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele produz muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, é lançado fora como ramo e seca. Tais são os ramos recolhidos, lançados ao fogo e se queimam. Palavras para nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, o Senhor hoje ele quer ressuscitar em nós a disciplina. E se nós lermos o texto, fala assim, mas como isso, né? E aqui vai estar para nós assim: para que as pregações e parábolas de Jesus fossem compreendidas, ele adotou enculturação que contextualiza os ensinamentos realizados na época, em cada região que passou. Por isso vamos encontrá-lo falando do cultivo, rebanho, trigo, lavoura, colheita, azeite, sal, ovelha, figueira do campo, operário. E no texto de hoje fala sobre a uva e a vinha. Irmãos, se nós formos olhar assim, Jesus ele é um pedagogo. Ele usa histórias do contextos que o povo vivia naquela época, do que eles entendiam. Se Jesus fosse nos trazer hoje, ele usava as redes sociais, ele usava tudo o que acontece no nosso âmbito. Então Jesus, este pedagogo, ele usa com a sua sabedoria tudo o que acontecia naquele tempo. E estudando um pouco sobre a produção de uva, o que me chamou a atenção foi a disciplina que exige. O clima, o solo, a poda, a atenção, a forma de colher e de armazenar, são vários os detalhes. Isto nos ajuda a entender também porque a fruta e seus derivados não são tão baratos assim. Então nós lemos um texto onde Jesus está ensinando sobre a uva, sobre a videira. E aqui o autor ele já traz para nós a sabedoria de Jesus em explicar sobre o solo, sobre o cultivo, sobre tudo aquilo que precisava. E esta plantação precisava de uma atenção redobrada. Na forma de colher, na forma de armazenar. E por isso que se nós formos procurar derivados da uva, não é tão barato assim. E é muito interessante quando ele traz isso para nós. Na enculturação de hoje, Jesus explica que o Pai é o dono da vinha. Interessante isto porque foi ele quem plantou. Jesus na terra, na sua plenitude dos tempos, o Pai enviou para fazer a sua vontade, para gerar esta vinha de pessoas. Depois Jesus diz que ele é o tronco, a base da produção das uvas, que faz questão de dizer que ele não tivesse enxertado nela. Não conseguirá ter vida, porque a vitalidade para seus galhos e frutos está no tronco. E por fim diz que somos como ramos e os galhos. O Pai, quem é o dono da vinha terrestre, espera que nós possamos dar frutos ligados a Jesus, pois ninguém dará fruto por si mesmo. Ao analisarmos isto, percebemos que o mundo espiritual é disciplinado. Jesus avança dizendo que quando chega a época da colheita, o Pai analisa o resultado dos galhos que não deram frutos. Ele corta e o lança ao chão,
ou seja, desvincula o tronco da videira. Após secarem, joga-os fora e lança ao fogo. Lembrando que houve todo um investimento espiritual neste galho e também uma insistência antes da brusca poda. Aos galhos que dão frutos, o Pai é perfeito em tudo que faz, realiza uma poda para que na próxima safra deem muito mais frutos. Irmãos, eu quero trazer aqui para nós que Jesus aqui nessa parábola, ele compara nós com esta videira. E nós somos os galhos que estamos no tronco que é Jesus. Então, se nós damos frutos é porque estamos neste tronco. Mas ele fala, aquele galho que não dá fruto, ele corta, ele poda, ele joga fora. Ele tira fora. Mas aquele que dá frutos, ele poda para que dê mais frutos ainda. Às vezes você está passando num processo da poda, está doendo, mas é porque o Senhor quer que em nós gere muito mais frutos. O Pai é justo, é o justo juiz. As leis são os mandamentos, o Filho é o advogado de defesa, o diabo é o acusador. E nós, devido ao pecado, sentamos no banco dos réus e podemos sair livres ou condenados. É uma organização disciplinada. O detalhe é que quando o ser humano pecou, o pecado original causou o que São Tomás de Aquino chama de desordem. Deus organiza as coisas debaixo de um planejamento disciplinado. O pecado é a bagunça, desordem das coisas. Devido a isso, percebemos que estamos sempre tendenciosos ao mal, ou pelo menos resistem ao bem. Para conquistar algo bom, teremos que lutar contra as nossas naturezas, que Paulo chama de concupiscência da natureza decaída. Ele diz que não consegue fazer o bem que deseja e acaba fazendo o mal que não gostaria de fazer. O nome disso é desordem. Ele traz aqui um exemplo simples de quando a gente vai ao médico, o médico passa para nós uma receita de 15 dias de remédios, nós tomamos ali 7 dias, ficamos bons e paramos de tomar o remédio. Falta de disciplina, falta de cumprir aquilo. E ele traz que nós temos a nossa farmácia em casa, até mesmo com remédios já vencidos, porque não tomamos. O remédio que compramos vem exatamente o que precisamos e nós não fazemos, né? Ele usa. Isso é como uma disciplina para nós. São Francisco de Sales: a desorganização externa é resultado da desordem interna. O ambiente externo é o reflexo do que está no coração, na mente e na vida daquela pessoa. Isto é tão sério que é uma pessoa em um estado depressivo, o quarto fica mal cheiroso, sem abrir a janela, sem ventilação, a luz, não há higiene pessoal nem troca de roupa, o clima fica horrível. É uma desordem apresentada pelo estado da alma da pessoa. Naquele instante, muitas vezes, para iniciar um processo de cura e libertação com a pessoa, é assim necessário chegar mexendo no ambiente de criar relações de renovação. A disciplina espanta a desordem e produz um equilíbrio. Irmãos, para você que está chegando agora, estamos meditando este livro, Moisés Rocha, um dos maiores pregadores do Brasil. E aqui nós estamos meditando todos os dias, esses 40 dias com Jesus ressuscitado. E irmãos, aqui ele traz para nós, ele traz aqui um exemplo ele está pregando pelo Brasil afora, pelo mundo afora, e ele traz, por exemplo, ele não consegue montar uma pregação se a casa dele tiver uma desordem. Ele vai trazer para nós aqui pessoas que acabam de acordar, não arrumam as suas coisas, vivem numa desordem, numa bagunça. Ele vai trazer aqui experiências que ele viveu, testemunhos que ele viveu nesses dias que eles têm ido aos lugares. E aqui ele vai trazer também um testemunho de famílias que ele entrou no carro, viu uma bagunça dentro do carro, chegava na casa, uma bagunça dentro da casa. Isto é uma desordem. E essa desordem é falta de uma disciplina.
Então aqui, ele neste exemplo que ele traz para nós, desses testemunhos de vida na caminhada dele, tudo que ele tem visto de desordem, porque não existe uma disciplina. Ele fala aqui de chegar e ver tudo uma bagunça. É a falta de disciplina, e isso afeta o nosso emocional. Daí ele vai trazer aqui para nós: São Bernardo de Claraval preserva a ordem da disciplina, é preservar você. É preciso saber onde queremos chegar para uma disciplina nos preservar num caminho. Uma vez de pregar uma cidade, eu me hospedei numa casa de um rapaz que lutava no desejo de ser médico. Perguntei a ele se iria numa pregação e ele disse: Moisés, desculpe-me, mas há 4 anos da minha vida eu não faço nada a não ser estudar, porque este é o meu sonho. Nem namorando eu estou mais. Na hora pensei que quando esse rapaz estiver atendendo no seu lindo consultório, teria a alegria de ser seu paciente, mesmo que a consulta fosse cara, porque ele foi conduzido pela disciplina e merecedor de ter chegado até ali. Então aqui ele mostra também a importância da disciplina no estudo, nos seus sonhos, na realização dos seus sonhos. São Felipe Neri: se quiser passear primeiro, cumpra os exercícios devocionais, depois ide. Não parece que escreveu ou disse olhando para um shopping. Se deseja lazer, passear, cumprir primeiro as suas obrigações ou atribuições, e vá. A palavra ide remete-nos a um envio, tipo vai e seja feliz. Porém, é uma disciplina. As coisas nos dispersam e nos tiram o foco. Muito tempo conversando ao celular, coisas desnecessárias. Aí precisa fazer uma coisa, encontrando uma pessoa, perde metade do dia. Você gasta muito tempo nas atualizações nas redes sociais, com mais entretenimento e a vida dos outros com que os assuntos relevantes. E ainda vivemos reclamando que o dia não está dando mais para fazer nada. São José Maria Escrivá: consiste na disciplina em seu tempo, se multiplicará e poderá dar glória a Deus. Onde a disciplina chega, otimiza o seu tempo e seus afazeres. Isso traz o benefício de poder dedicar mais tempo à sua família e às coisas de Deus. O que gera esta glória, citando pelo santo: organize, use agenda, escreva as coisas, coloque recados importantes. No meu caso, para mim, as coisas deram certo e eu preciso pegar uma caneta colorida, rabiscar as anotações. Minha Bíblia, meus papéis são rabiscados e coloridos. Minha cabeça, eu entendo tudo. Santo Irineu: para adquirir uma disciplina é necessário conhecer a si mesmo e sacrificar as suas paixões. Conhecer a si mesmo, as suas misérias, os seus pecados, saber onde é capaz e aonde pode ir. Este autoconhecimento é uma disciplina, nos ajuda a domar as paixões. Para disciplinar um filho, não precisamos conhecê-lo. Conosco é a mesma coisa. Para fugir do pecado, não ceder às quedas, lidar com as pessoas, administrar a própria vida, precisar de disciplina. A queda não é culpa de terceiros. Quando queremos caminhar de verdade, mudamos de cidade, de casa, moramos sozinhos, cortemos os laços com pessoas prejudiciais, bloqueemos contatos, etc. Lembre-se que quando damos frutos, somos podados para dar ainda mais frutos e ainda melhores. Quando não damos, somos podados e perdemos a força, por isso secamos. Irmãos, quão importante é esta palavra disciplina para nós. Esses dias eu escutei a pessoa falar assim: nossa, você faz mais vídeos do que eu consigo acompanhar. Irmãos, eu faço um vídeo por dia. E a média dos vídeos é 20 minutos. Eu passo aqui média de 40 minutos estudando, meditando ao livro, depois a Bíblia, mais um tempo, para poder fazer os vídeos. E, irmãos, isso é o que? Disciplina. Eu estou me disciplinando a todo dia, pela manhã, acordar, tomar o meu café, tomar o meu banho e fazer o meu vídeo. Todos os dias eu tenho esta disciplina. E nós, irmãos, muitas das vezes não temos disciplina de
fazer algo. Às vezes nós passamos 1, 2 horas no Facebook, no Instagram, vendo mensagens de 1 minuto, de 30 segundos, mas passamos horas e horas, porque não temos disciplinas de pegar algo, de um estudo, de uma meditação, e depois ainda falamos, nossa, 20 minutos é muito tempo, eu não vou assistir. Mas por quê? Não temos uma disciplina de pegar e falar, não, eu vou fazer isto como uma disciplina, eu vou ler um livro de 20 páginas todos os dias, em 10 dias eu li um livro. Irmãos, isso é disciplina. Eu mesmo vejo nas pregações desse autor que ele fala que ele lê 4 livros por mês, 1 livro por semana, porque é uma disciplina. Eu estou tirando para mim uma disciplina de todos os dias ler, de todos os dias meditar, todo dia meditar o evangelho do dia, de todo dia ir à Santa Missa. Eu estou tirando uma disciplina para mim, de todos os dias. Eu tenho aulas de teologias, eu tenho a meditação. Irmãos, como que eu consigo fazer? Porque é uma disciplina. Eu tirei aquele momento, eu falo, não, todos os dias nesse horário eu estou fazendo isso. Desligo, coloco no modo avião, porque é uma disciplina. Irmãos, quando nós fazemos uma disciplina, nós geramos frutos. Eu ouvi um teólogo falando que se eu ler 10 páginas de um livro por dia, em 10 anos eu vou ter uma sabedoria totalmente diferente de eu passar 10 anos sem ler nada. Irmãos, 10 páginas, se a gente ler rapidamente, 5, 6 minutos, 10 minutos, dependendo da leitura, nós conseguimos fazer. E muitas das vezes não fazemos porque estamos atarefados, muitas coisas, porque não temos essa disciplina. Irmãos, quantas das coisas nós deixamos de fazer porque parece que o dia está correndo, mas por que não? Porque é a disciplina. Fazermos um roteiro, aqui ele fala de agendar, anotar, porque o Senhor, Ele quer ressuscitar a disciplina em mim e em você, de você tirar este momento para fazer, não, este momento é para isto, é uma disciplina, como ele trouxe o exemplo do médico, de 4 anos está estudando, é uma disciplina, porque ele tem um sonho a se realizar, eu tenho um sonho a me realizar, e por isso eu estou me disciplinando a todos os dias a estudar, a buscar, a meditar. Isto é para mim, isto é para você, independente do que você tem como um projeto. Mas nesse projeto precisa de uma disciplina. E o Senhor quer ressuscitar essa disciplina em você. Ele quer ressuscitar esse desejo de você fazer as coisas disciplinadamente. Irmãos, quão bonito é o Senhor usar ali aquele contexto histórico para nos trazer um ensinamento. E hoje o autor ele trouxe um contexto de Jesus que usava em uma disciplina de plantio. Olha que bonito, transformando a realidade para nós hoje. Irmãos, mais uma vez, o Senhor ele quer ressuscitar em você e em mim uma disciplina. Que voltemos a ser disciplinados com horários, projetos, sonhos. Às vezes nós deixamos os nossos sonhos de lado porque não estamos conseguindo. Não. O Senhor quer ressuscitar em você a disciplina para você realizar o seu sonho. Que Deus abençoe. E se você conhece pessoas que precisam que Jesus ressuscite, disciplina novamente no coração dela o desejo de realização dos seus sonhos. Compartilhe esse vídeo, nos ajude a evangelizar. Que Deus abençoe.